39ª sessão ordinária do ano de 2021, 13 de dezembro do ano de 2021. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social YouTube, boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que acompanham a transmissão da gravação dessa sessão. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Amém. Amém. Eu coloco em votação as atas da 38ª sessão ordinária e 20ª sessão extraordinária, realizadas no dia 6 de dezembro do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Pasta de documentos diversos. Apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição dos senhores na secretaria. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Leitura do projeto de lei número 119/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre a instituição de datas e eventos comemorativos, que especifica: o projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 13 de fevereiro do ano de 2022, após a Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, prazo 14 de fevereiro do ano de 2022, até 28/2 de 2022. Próximo. Requerimento de congratulações número 18/2021, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Votos de congratulações com o Dr. Adib Kassuf-Saad pelos trabalhos desenvolvidos em prol da advocacia amparense. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra. Pois não. Tem Por tempo, favor, senhor. primeira secretária, efetuar a leitura, por gentileza. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, conste em ata de nossos trabalhos, os votos de congratulações desta Casa de Lei com o Dr. Adib Kassuf-Saad pelos trabalhos desenvolvidos em prol da advocacia amparense. Dr. Adib Kassuf-Saad, filho do Dr. Adib Feres Saad e senhora Nádia Kassuf-Saad, nasceu aos 1º de outubro de 1971. Cursou o ginásio colegial no então Colégio Técnico Integrado. É advogado atuante em nosso município, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCamp, com diversas especializações no direito, e é casado com Kelly Bulgari Saad, com quem teve os filhos Gabriela, Giovana e Adib Júnior. Em sua vida profissional, Dr. Adib Kassuf-Saad,
como relevantes serviços prestados junto à comunidade jurídica amparense, se destacou pela atuação e contribuição nos trabalhos desenvolvidos pelas diretorias da subsede amparense em diversas gestões, com notável desempenho. Da mesma forma, buscando o aperfeiçoamento dos trabalhos em atenção à advocacia estadual, atuou como conselheiro na CASP, professor no Law School e membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, além de participar como palestrante em congressos de importância nacional, debatendo questões atuais como o tema a respeito da improbidade administrativa. Vale destacar também a atuação no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, onde, por 3 oportunidades, representou a sociedade civil e indicado pela União dos Juristas Católicos de São Paulo. E, como resultado destes dedicados trabalhos em todas estas gestões que destacamos, como última atuação em prol da comunidade jurídica e dos advogados de nossa região, participou da campanha da chapa vencedora da última eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, onde a primeira mulher advogada, doutora Patrícia Vanzolini, foi eleita como presidenta da instituição. Ocasião que o representante amparense, ante sua notável contribuição de décadas com a advocacia paulista, foi convidado para o cargo de secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, o que é motivo de orgulho para toda a classe dos advogados de nossa cidade e também de toda a população atendida, que necessita dos serviços destes profissionais para acesso à justiça. Assim, os relevantes serviços prestados pelo Dr. Adib Cassuf-Saad em prol da advocacia amparense e estadual é motivo de orgulho e de merecido registro, porquanto representa o resultado de um trabalho dedicado e incansável no campo jurídico, elevando o nome de nossa cidade aos mais remotos recantos do país, como tantos outros juristas assim o fizeram no passado e muito bem representando e perpetuando a dedicação de seu pai, o também advogado Dr. Adib Ferri-Saad. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo, representada pelo vereador que subscreve o presente, apresenta suas congratulações ao Dr. Adib Cassuf-Saad pela incondicional e incansável dedicação à classe dos advogados, cujos resultados nos enche de orgulho e que merece o devido reconhecimento público através desta Casa de Leis. Que cópia destas manifestação seja encaminhada ao Dr. Adib Cassuf-Saad com os nossos cumprimentos extensivamente a todos os advogados por ele representados, desejando que essa conquista se repita para o bem do aperfeiçoamento dos trabalhos da classe junto ao Judiciário, na busca dos interesses da população amparense. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2021, vereador Luiz Carlos de Oliveira, vereador Carlitinho. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento de congratulações aprovado por unanimidade. Mais alguma matéria, senhora? Sem mais matérias, presidente. Não havendo mais matérias para leitura, passamos para o intervalo regimental de 15 minutos.
ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furati Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei Substitutivo número 01/2021 ao Projeto de Lei número 71/2021 de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que dispõe sobre a transparência e divulgação de informações públicas sobre a saúde no âmbito do município de Amparo e da outras providências. O projeto de lei contém emendas. Leitura da emenda. Leitura da emenda número 45/2021, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que altera disposições do projeto de lei substitutivo número 01/2021 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Presidente, essa palavra aqui, essa emenda mais é para complementar o artigo 1º. Foi feita uma emenda, até em conversa com a própria secretária de saúde também, para atendimento à lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, onde que a gente incluiu aqui os dados disponibilizados para consulta devem proteger a identidade do usuário, bem como o diagnóstico ou motivo de consulta, observado à disposição da lei. Então, é esse cumprimento aí do primeiro artigo dessa emenda. O senhor gostaria que a emenda fosse lida, nobre vereador? Sim. A senhora poderia... Isso. Pois não. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei substitutivo 01/2021 passa a conter a seguinte redação. Artigo 1º. O poder público, por seus órgãos competentes, divulgará na página oficial do município, pela rede mundial de computadores, de forma simplificada, a lista de espera por consultas especializadas, exames de média e alta complexidade e cirurgias pela rede municipal de saúde. Parágrafo único. Os dados disponibilizados para a consulta devem proteger a identidade do usuário, bem como o diagnóstico ou motivo da consulta, observadas na disposição da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Artigo 2º, artigo 6º do projeto de lei de substitutivo 01/2021 passa a conter a seguinte redação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor 180 dias após sua publicação. Esta emenda se faz necessária para adequar as disposições do PLS e para garantir a preservação da individualidade do usuário do serviço público de saúde. Peço a aprovação dos nobres pares, sala das sessões, 5 de novembro de 2021, vereador Edilson Chaves dos Santos. A emenda continua em discussão. Presidente, Pois não. eu me sinto mais confortável de votar agora esse projeto, depois da conversa que nós tivemos com o vereador Edilson, e ele se declinou, né, a fazer essa emenda e não apareceu o nome das pessoas, nem, né, ter um propósito diante da população, que as pessoas não se sentir mal em ver o nome dela exposto, né? Então, me sinto mais confortável e foi muito bem feita, viu, vereador Edilson? A emenda continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Em concordância com o que o pastor está dizendo, esse projeto ele vem de uma construção interessante. O Edilson ele apresenta e mais do que ele ser discutido só em plenário, a gente discute também em reuniões. A gente fez junto com o Edilson uma análise desse projeto e o vereador Edilson foi super aberto às sugestões e aos diálogos que a gente estabeleceu, e eu acho que essa é a forma com a qual uma Câmara Municipal tem que funcionar. Acho que um diálogo entre a gente, isso tem sido muito interessante. Tem outro projeto que vai ser votado hoje, que também aconteceu, né? A análise foi feita em conjunto pelos vereadores da casa. Então, eu acho importante a construção dessa emenda e também a postura do vereador Edilson em relação à construção desse projeto. A emenda continua em discussão. Eu dou também o maior apoio depois dessa emenda, porque nós tínhamos discutido de preservar o nome das pessoas, porque dependendo do seu caso da doença, você não gosta de se expor.
Então, após essa emenda, então o projeto ficou legal, ficou bom, então tem o meu consentimento também, vereador. Achei muito certo essa emenda que você fez, certo? A emenda continua em discussão? Essa palavra, senhor presidente. Pois não. Foi um projeto amplamente discutido, embora seja de autoria do Edilson Chaves dos Santos, mas todos nós aí conversamos bastante e chegamos aí a um denominador comum para que esse projeto ficasse redondo, para que possamos votar juntamente com essa emenda hoje. Parabéns aí pela emenda e pelo projeto. A emenda continua em discussão. Eu só queria ressaltar que esse projeto teve 3 mudanças de data. O nobre vereador foi bem claro nas suas posições, alterou da forma que deveria ser alterada. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador por essa abertura que ele deu para casa, ouvindo os pares aqui da casa. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlinhos Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Farati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda número 45/2021, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, foi aprovado por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Bom, boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres pares presentes. Boa noite, vereador. Boa noite ao público presente e à imprensa e boa noite aos internautas. Bom, como diz esse projeto, que eu vou dar uma guia para um maior entendimento ao público desse projeto. O projeto tem como tema: dispõe sobre a transparência e divulgação de informações públicas sobre a saúde no âmbito do município de Amparo e dá outras providências. Artigo 1. O poder público municipal, através dos órgãos competentes da administração direta e indireta, divulgará na página oficial do município, pela rede mundial de computadores, as seguintes informações públicas de forma simplificada, com mecanismos que possibilitam a fácil leitura e consulta. Primeiro, lista de espera por consultas especializadas, exames de média e alta complexidade e cirurgias na rede municipal de saúde. Artigo 2. Os dados deverão ser armazenados, atualizados e disponibilizados para consulta a toda a população, de forma clara, objetiva, que possibilite acompanhar e avaliar a administração pública, bem como a eficiência dos programas geridos pelo Poder Executivo. Artigo 3º. As listas e informações deverão ser atualizadas periodicamente, mantendo-se permanentemente na internet a consulta das situações anteriores desde a primeira edição da lista. Artigo 4º. As despesas decorrentes de execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, como foi feito na emenda, 180 dias para a implementação da mesma. Essa emenda que acabou de ser aprovada. Qual a justificativa desse vereador para pedir a aprovação dos meus nobres pares presentes aqui desse projeto? Esse importante projeto de lei já é uma realidade muito bem sucedida em alguns estados e municípios do país, onde o governo estadual lançou, um exemplo, o site Lista de Espera Saúde em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Isso aqui é um exemplo. Dessa forma, acredito que nosso município pode perfeitamente viabilizar a lista de espera online, dando maior transparência às ações da Secretaria Municipal de Saúde. A lista online propicia que cidadãos e órgãos de controle fiscalizem tanto a eficiência do poder público municipal em sua política de saúde junto à população,
como também proporciona ao usuário da rede municipal de saúde o acompanhamento em tempo real de sua evolução na lista de espera, impossibilitando, inclusive, que alguém fure a fila por meio de intervenções externas. O projeto ele visa dar mais eficácia à transparência administrativa, fundamento indispensável para regular o funcionamento do Estado democrático de direito, proporcionando a fiscalização constante pela sociedade de bem, como a devida publicidade dos atos administrativos. O presente projeto também está amparado nos princípios constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência, o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Por todo o exposto, espera que o autor, a tramitação regimental e o apoio dos nobres colegas para aprovação do projeto de lei, que atende pressuposto de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Então, esse aqui é o projeto. Para um entendimento melhor do público presente desse projeto, qual que é o objetivo? Pesquisei e vi que vários municípios e alguns estados aqui no Brasil foi implementado uma lista de espera para exames, procedimentos e cirurgias no site da própria Prefeitura Municipal. Nós, como vereadores, eu tenho certeza, cada vereador aqui já recebeu, de repente, um telefonema, uma mensagem de alguém que tem algum exame, que está parado na Prefeitura e gostaria de saber como que está a situação. O que ocorre? O munícipe ele passa na unidade básica de saúde e esse pedido vai para a Prefeitura. E às vezes ele não tem uma previsão exata de quando esse exame, procedimento será feito. E aí o munícipe faz o quê? Vai no postinho cobrar praticamente diariamente como que está esse projeto, qual a data, qual a previsão, liga na Prefeitura, vai na Prefeitura pessoalmente querendo saber. E já aconteceu casos de pessoas que, sem ter essa previsão, acabou de repente fazendo um empréstimo e pagando o exame para poder ter solucionado aquele problema. Então, para nós vereadores também, é um meio da gente fiscalizar, porque com essa lista de espera, nós poderemos acompanhar e ver também como está a situação. A partir da hora que essa lista esteja crescendo, o número, a gente sabe que algo de errado está acontecendo. E serve para nós vereadores monitorar como está a situação mensal, diariamente, do atendimento desses exames e procedimentos que são enviados, solicitados à Prefeitura pela Unidade Básica de Saúde, pelo postão também, e alguns encaminhados também para o AME. Então, vou passar uma apresentação aqui mais ou menos para todos terem uma ideia mais ou menos como que é esse sistema. É um sistema que não gera praticamente custo nenhum ao município, é um sistema que é feito por software e colocado na própria página da Prefeitura, não há um desenvolvimento, não há um investimento, e eu acho que isso pode fazer o sistema, acho não, tenho certeza, que proporcionará ao sistema mais eficácia e rapidez no atendimento. Então, esse é um vídeo aqui de Santa Catarina, funcionamento lá. Eduardo, se quiser rodar o vídeo. O exame já foi agendado? Consulta já tem data? Quantas pessoas estão na minha frente? A partir de agora, você pode acessar essas e outras informações pela internet no portal Listas de Espera SUS. O portal contém informações da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgias, entre outros procedimentos, na rede pública de saúde de Santa Catarina. As pesquisas podem ser feitas pelo documento do paciente ou por Central de Regulação e Procedimento. Acesse o portal em www.listadespera.saude.sc.gov.br. Agora esse é um vídeo também muito importante, acho que é bom todos atentar, porque hoje qualquer cidadão, através do portal do seu município ou a partir do portal da transparência, que é www.listadespera.saude.sc.gov.br, pode ter acesso às informações sobre o seu pedido de consultas, exames, cirurgias ou outros procedimentos de saúde. Nesse portal, o cidadão precisa inserir o seu número de CPF ou o seu número do Cartão Nacional do SUS para realizar a consulta.
O cidadão, como resposta, terá informações sobre o seu pedido, mas ele tem a opção também de ver a lista completa, ou seja, ele vai poder acompanhar todas as pessoas que estão à sua frente aguardando pelo mesmo procedimento. Agora tem uma rápida apresentação para vocês aqui ter um entendimento mais ou menos como que funciona. Lista de espera de consultas, exames e cirurgias. Deixa eu só ver aqui, acho que está ligado já. Bom, aqui ó, um exemplo que foi implementado em Santa Catarina, que é o modelo da página que eles utilizam em Santa Catarina. Vocês veem aqui embaixo que tem 4 modelos de consulta. É bom salientar aqui que não é utilizado o nome do paciente. Você pode fazer essa consulta especificado na lista pelo CPF e pelo cartão SUS, Cartão Nacional de Saúde ao SUS, pelo número do cartão. Então, até essa emenda que foi aprovada foi para atender também uma lei de não expor o nome da pessoa, porque às vezes quem tem, como até a vereadora Rosinha citou aqui, de repente a pessoa tem um problema de saúde mais grave, ela não quer que seja exposto de forma pública esse problema de saúde. Então a gente até optou por essa questão de trabalhar com o CPF ou o número de cartão para fazer a divulgação dessa lista. Bom, aqui também, ó, em cumprimento à lei municipal, a lista é atualizada mensalmente, os municípios que implementou os benefícios. Aqui é um modelo como que tem as opções da lista também. Vocês podem perceber que tem vários itens aqui de consulta nessa lista. Aqui também, ó, pode ver que tem o cartão, número, ou o número do cartão ou CPF, não tem o nome da pessoa especificamente, tem o procedimento, mas não tem o nome aberto do munícipe. Aqui também, lista de espera do SUS, o modelo também que foi feito em Camboriú também. Muito bacana essa página, consulta, você vê aqui, a consulta por CPF e o cartão CNS, cartão. Consulta, a fila de espera completa, você pode fazer consulta completa também. Tem uma lei que obriga a divulgação da lista de espera para procedimento médico do SUS, que foi implementado no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro foi implementado esse mesmo modelo também, que hoje é utilizado em praticamente todos os municípios de Santa Catarina. Mais um modelo aqui também da ANERJ, como foi feito, aqui, agora é lei, lista de espera de procedimentos médicos do SUS será publicada. É uma lei que funciona no Rio de Janeiro, aprovada na ANERJ. Então, fechou. Então, assim, peço aqui, depois de todo o exposto, foi feita aqui a exposição que eu coloquei aqui a todos presentes, aos vereadores, peço a aprovação de todos. Eu acho que é muito importante essa lista de espera para a gente ter um controle. Tenho certeza que para o munícipe é quem mais vai ganhar com isso. E também a Secretaria de Saúde, porque a gente vai ter um controle real, em tempo real, de como está essa lista e como está a situação dos atendimentos. Obrigado a todos e boa noite. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Presidente, peço a dispensa, requero a dispensa da redação final. Isso. O requerimento verbal para dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento para dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Lei número 113/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. O projeto de lei contém emendas. Leitura da emenda número 46/2021, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação dos artigos 6º e 7º do projeto de lei 113/2021, na forma que especifica. A emenda está em discussão. Peço a palavra, presidente? Pois não, vereador. Posso falar aqui mesmo? Fique à vontade. Então, essa emenda aí, na verdade, ela foi colocada pela Comissão de Justiça por conta que
o projeto, no caso, o prefeito, até a gente participou de reuniões lá, e na Caixa Federal, nesse programa aí, exige que seja colocado a apresentação de projetos primeiro, para depois ter a questão do crédito, né? E então a gente fez essa emenda justamente para a Câmara poder acompanhar, porque a administração pode apresentar o projeto, né, ser contemplada com os valores, e ela não obriga a passar pela Câmara os projetos. Com essa emenda, pelo menos a gente vai poder fiscalizar. Acho que foi essa a forma encontrada também da gente ter a ciência da questão de juros, a questão de valores, quanto vai pagar, tudo, que seja remetido para a Câmara também com forma de fiscalização e acompanhamento da obra, né? Então foi isso, foi pensado nesse sentido. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. 2/3. Votação nominal 2/3. André Gilberto de Oliveira. Posso justificar? Sim, é a emenda, nobre vereador. Não, tudo bem. Pois não. Bom, vamos lá. Eu, quando conversei com o pessoal da redação, eu só queria deixar bem claro que eu também tinha pedido para que fizesse uma emenda para que a gente pudesse realmente fiscalizar o Poder Executivo. A emenda continua em discussão. Não, está favorável. Pois não. O senhor quiser complementar? Não. Não? Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. A palavra, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente e todos que estão aqui também online. Quero parabenizar primeiro o prefeito Jacó pela unidade de saúde ali que foi feita ali no Boa Vereda, e também o prefeito Carlos Alberto foi ir lá inaugurar uma obra que foi feita pelo outro gestor. Se todo gestor terminasse o que o outro fizesse, não tínhamos tantas obras paradas nesse país. Então foi muito importante, estive ali, foi muito bom ver aquela obra bonita e vai atender 900 pessoas. Então eu fico feliz por poder estar participando no dia de sábado ali com outros vereadores também. Então parabéns aos dois. Senhor presidente, quanto ao projeto 113/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa, venho aqui colocar minha posição. Não vivemos em uma ilha, e buscando a respeito de outra cidade do Brasil, especificamente na nossa região, vejo que é uma prática dos municípios fazer essa operação de crédito. E por Amparo também se trata de uma cidade que há mais de 30 anos praticamente não se faz um investimento dessa envergadura. Venho o presidente pedir aos nobres vereadores que aprove essa operação de crédito em prol de nosso município, pois esse crédito mudará a infraestrutura de nossa cidade, levando asfalto onde não tem, recapeamento na cidade com gasto de 50%, menos do que hoje, pois só por ano hoje gasta de 1.400, 1.400.000 a 1.850.000 para tapar buraco. Então será resolvida essa questão da falta de água na cidade com a construção da ETA 5 e também do reservatório, que é o açude, que será feito, e aquisição de terreno para a construção de casas populares e demais situações. Presidente, cabe ao prefeito executar o que vem às suas mãos e o legislativo fiscalizar para ver se não há dolo ao erário público. Quando nós observamos as cidades que já o fez essa operação de crédito, olhando para Atibaia, desde 2013 até hoje, 71 milhões
277.570. Olhando para Itatiba, que é aqui próximo, 135 milhões, sendo 45 milhões no ano passado e 90 milhões hoje, em 2021, sendo que o PIB de lá, o orçamento é de 478 milhões. Amparo tem um orçamento de 380 milhões, lá 478 milhões, e nós vemos que eles fizeram esse empréstimo também em prol da cidade deles. Olambra, que tem 15 mil habitantes, está fazendo um empréstimo de 16 milhões. Itupeva, 15 milhões. Mogi Guaçu, 11 milhões. Vinhedos, 30 milhões. Bragança Paulista também o fez. 20 milhões em 2019. E está fazendo novamente. Itapira, 30 milhões. Jundiaí, 54 milhões. E outras mais cidades. São mais de 500 municípios que faz esse empréstimo. Então, Amparo não pode ficar numa ilha. Será que Amparo não pode melhorar a nossa cidade? Quando eu olho para o bairro ali da Vista Alegre, Marchiori, Três Pontes e os demais que não tem asfalto, por que não pôr asfalto lá? Água em Amparo vai estar faltando daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos votando como votamos aqui para punir o povo porque não tem água. E por que não fazer? Quando eu preparei esse esboço, eu comecei a pensar e observar quais cidades também que hoje tem uma usina de asfalto. Alguém diz para quê? Itatiba tem 50% a menos de gasto. Nós olhamos Suzano, o prefeito de Jaguariúna foi em Suzano para conhecer a usina de asfalto. Santos faz 45 anos que já tem usina de asfalto. Está na frente. Nossa, e por que não podemos o fazer? Quando nós olhamos essas obras que estão sendo aqui previstas no orçamento para 2022, que já foi votado nessa casa, esses 25 milhões. Mas essa fonte é a fonte 7, que é a operação de crédito, diferente da fonte 1, que é de tesouro. Então nós temos que pensar que já está no orçamento para 2022. E nós estamos fazendo aqui uma dotação de crédito. Não quer dizer que o prefeito vai gastar o dinheiro tudo de uma vez e ninguém está dando dinheiro para o prefeito na mão dele. Os projetos serão levados até a Caixa Econômica Federal. Lá eles vão observar se passou pelo meio ambiente, se o projeto realmente ele é plausível. Sendo assim, o projeto será aceito. E para poder pagar, só paga quando o fizer. Isso é natural. A gente que constrói casa e vende pela Caixa Econômica sabe disso. Agora, não podemos também deixar Amparo para trás. Amparo tem que olhar para frente. Precisamos, quem não tem asfalto, quer asfalto. Eu sei porque eu ando por aí e todas as pessoas que conversaram comigo, desde que não seja político, pessoas do povo, disse, pastor, muito bem, eu sei que agora vai poder chegar asfalto na minha casa. Vai poder recapear. Eu moro no São Sebastião, lá há 40 anos, o asfalto lá está acabado. E por que não fazer? É importante. Foi feito aqui, ó, em frente à Santa Casa, o recapeamento. As pessoas só falam buraco. Mas por que não vai lá tirar foto e falar que foi recapeado? Foi assinado agora para fazer na Boa Vereda, no Jardim das Aves, 1,2 km. Já saiu a licitação, o prefeito assinou. Vai ser asfaltado ali. É um governo de transformação. Nós temos que dar a mão à palmatória para aqueles que faz. Você entendeu? Eu acho que podemos fazer e fazer mais. Quando nós observamos essa situação, a gente tem que entender. Sempre teremos dúvida. Sempre. Quem não tem dúvida? Todos. Sempre teremos dúvida. E devemos entender que na vida isso é importante. Eu não tiro a razão. Estivemos até agora discutindo o projeto, porque tinha algumas dúvidas. Mas discutimos para chegar num acordo, o que é melhor para Amparo hoje. Não importa, eu estou aqui e disse para todos, votaria e voto a favor, porque eu quero o melhor para a minha cidade. Eu quero o melhor. Quando nós olhamos também, o juro, hoje, no ano, vai ser 13,25, vai dar 1% ao mês.
1%, e só vai ser pago esse empréstimo depois de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, quando você pensa, você tem 2 anos apenas para pagar o juro e o capital tem mais 96 meses, quer dizer, são 10 anos para poder pagar. Amparo está acabando de pagar o empréstimo que foi feito lá atrás. E se não fosse feito, não tinha feito. E quando olhamos a história, em 1888, foi feito um empréstimo para colocar água em Amparo. Leia a história. Foi feito em 1888. Depois, em 1972, o Sintra fez também. E sempre vai haver discussão. Sempre vai haver. Mas eu fico feliz por ver essa casa cheia, porque aqui é a casa do povo. E na democracia, os vereadores representam o seu povo. E eu estou aqui para representar quem votou em mim. E sabe quem eu sou. E sabe por que estou aqui. E quem votou em mim me conhece, que eu tenho posição, eu tenho lado. Quando eu precisei aqui falar com o prefeito a respeito do lockdown que eu era contra, ele recebeu educadamente. Quando eu falei sobre sou contra o passaporte da vacina, eu falei com ele. Não teve retaliação, porque eu aprendi uma coisa: ser uma pessoa que tem cara e coragem. Ser uma pessoa de uma voz só. Então eu estou aqui e peço aos nobres vereadores que nos acompanhem, porque o futuro é hoje. É hoje. Se nós plantamos hoje o futuro, daqui 20, 30 anos, vamos ser lembrados. Como eu fui lá no Marchiori, e eles demonstraram lá, tá vendo essa luz aqui, ó? Quem colocou foi o Piffer. O seu Carlito Piffer veio aqui no Vista Alegre, veio aqui no Marchiori, estava tudo escuro, e colocou luz. E quantos anos? Ele já morreu, mas a história dele ficou aí. Então eu quero que a minha história fique marcada nessa cidade, que eu votei em prol de fazer o melhor para a nossa cidade. E lá no futuro, eu tenho certeza que quem tem um asfalto, quem tem água, como o Sintra fez, se o Sintra não tivesse pensado 30 anos na frente dele, não tinha água no São Dimas, que hoje lá tem 25 mil pessoas no entorno. Então, presidente, eu quero pedir a todos os vereadores que olhe bem, porque nós estamos aqui, temos que ter sim coragem de votar um projeto de futuro e deixamos um legado aí. Devemos entender, coragem é você votar e saber que vamos deixar um legado para o futuro. E política nós discutimos por aí. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa que nos acompanha, aos internautas. Esse projeto ele foi assim amplamente discutido aqui por nós da casa, né? Inclusive até minutos antes da sessão e também no intervalo. Então havia realmente, como o pastor bem colocou, algumas dúvidas e a gente acabou sanando essas dúvidas. É claro que cada um tem o seu ponto de vista, né, a respeito do projeto, e eu, evidentemente, que eu tenho o meu. Há mais de 30 anos que a gente não vê um investimento aqui em Amparo. Eu que trabalho na Guarda Civil Municipal, ando a cidade inteira e acompanhei durante vários anos, principalmente a questão dos tapas-buracos, né? O tapa-buraco, você tampa um buraco aqui, ele abre ali. Então, isso é dinheiro jogado fora. Então, é preciso pensar em pavimentação asfáltica. E nesse projeto consta essa questão do asfalto. E outro fato interessante também é a questão da água, né? Nós estamos aí tendo problemas, não só no Brasil como no mundo, a respeito da água, e Amparo não é diferente. Por mais que aqui a gente denomina circuitos das águas, mas em determinados momentos do ano aí está faltando água. Então nesse projeto está previsto também um barramento, né, na captação de água Juca Preto, que vai ser muito importante. Está havendo um estudo juntamente com a Unicamp a respeito desse barramento, ou açude, como vocês queiram entender. Então o projeto, ele geralmente quando há um projeto de empréstimo, ele vem de polêmicas mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem que ver muito bem, porque
os políticos hoje estão muito desacreditados, né? Isso aí já é de alguns anos para cá, e quando vem um projeto de empréstimo, todos ficam meio assim, pensando, será que o dinheiro vai ser usado de maneira correta? Mas lembrando que quando há um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, tem que haver um projeto, né? Se a prefeitura não elaborar o projeto, com certeza a verba não vai sair. Também a gente lembra que um projeto antigo, né, que é daquela ponte que vai ligar o Silvestre 1 até o Vale Verde, é um sonho, né, que esse projeto é antigo, mas eu já vi vários gestores passar, prometer e até agora nada. E nesse projeto aqui está previsto também, evidentemente que nós vamos cobrar do prefeito, se esse projeto passar a gente vai cobrar. Foi feito aquele vídeo ilustrativo, né, da prefeitura, e ali há todos os parâmetros que vão ser construídos aí a respeito desse projeto de amparo. E um deles mesmo que a gente sonha bastante é com a usina de asfalto, né? Já foi provado que com a usina de asfalto no município a economia seria mais de 50%. Então isso aí é a economia no bolso do povo, que é quem paga os impostos, né? E também há também a previsão da revitalização dos Peraltas para criar um parque ali, vai ser muito bom para aquela população, né? Hoje em dia a gente não tem que pensar um pouco também no lazer, que aqui em Amparo não tem locais principalmente para as crianças ter lazer. Então a gente tem que pensar também nessa situação. E eu, particularmente, líder de bancada do MDB, conversei com meus companheiros, ouvi cada um deles, cada um teve o seu ponto de vista. Quando nós tivemos que ir contra, nós fomos contra. Exemplo do selo verde. Então aqui existe independência. Senhor presidente, por gentileza, será que daria para conseguir falar? Está fora do ambiente. Está fora. Então, retomando aí o raciocínio. Então, conversamos aí. Todos das bancadas do MDB também, dos outros partidos. E igual eu falei, quando nós tivemos que ir contra, nós fomos contra. E quando tiver que ir a favor, nós vamos a favor sim. Porque a gente tem que pensar no desenvolvimento da cidade. É preciso flexibilizar o trabalho, desburocratizar o sistema. Está tudo parado, a gente entra ano e sai ano. Eu estou há 21 anos na prefeitura e só ouvindo promessas. Entra um e sai outro e não está acontecendo nada. Agora, eu como vereador, eu estou realizando meu trabalho, estou acreditando nas propostas do prefeito. Sim, a gente tem que ser otimista. Eu acho que quem fica criticando tem o dever de criticar, mas esse projeto do empréstimo, particularmente, eu só vi político de oposição que estava do outro lado da gestão passada reclamando. Eu não vi um eleitor meu vir me questionar a respeito desse projeto. Então, por esse motivo, eu devo assim o meu respeito aos meus eleitores e às pessoas, à minha família e às pessoas que me conhecem. Então, por esse motivo, eu peço os nobres vereadores da bancada do MDB e também os que compõem o grupo nosso, eu peço que vote favorável e dê essa chance para o prefeito, para ele mostrar serviço. Se caso der alguma coisa errada, a gente votou e aprovou, e quem vai realizar os trabalhos vai ser ele. Então eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Vereador, próximo ao senhor. Bom, boa noite novamente. Sobre essa PL 113, inicialmente, quando essa PL deu entrada aqui, eu tinha um ponto de vista diferente. Mas semana passada, quando eu peguei essa PL em mãos e fui no local identificar alguns dos projetos, a necessidade realmente de alguns projetos, sim, são projetos bons e excelentes. São projetos que vão transformar a cidade. Porque é difícil como a gente pode requerer investimentos em nosso município sem a gente fazer investimento de infraestrutura. Nenhuma empresa vai trazer um investimento em uma empresa aqui no município se você não tem a estrutura adequada. Exemplo, mobilidade, água. Como uma empresa pode vir se instalar no município se a gente tem limitação de água? Dificilmente isso vai acontecer. E eu fiz uma pesquisa antes de tomar minha decisão do voto sobre os municípios, principalmente aqui no estado de São Paulo, e diversos municípios, para fazer investimento e crescer, teve que fazer empréstimo para fazer investimento em infraestrutura. E esse orçamento que a gente tem hoje na prefeitura, eu acho que esse orçamento, a gente não pode tirar dinheiro do orçamento para fazer esse tipo de investimento em infraestrutura e desenvolver o município. Esse orçamento do município tem que ser aplicado
saúde, educação e algumas outras prioridades, mas não para desenvolver o crescimento do município. É um exemplo de uma empresa. Eu dou exemplo a IP. A IP, por que tem esse patrimônio que tem hoje? A IP precisou também fazer financiamento para poder desenvolver o centro de distribuição dela. Olha o tamanho que está a empresa, depois foi feito esse centro de distribuição, o quanto a empresa cresceu. Então, assim, é difícil, a gente sabe. Eu tenho certeza que muita gente não concorda com... Porque a gente tem que pensar um lado, não é só no endividamento, mas pensa também no investimento. Para a gente endividar, tudo bem, é uma dívida, mas essa dívida eu estou investindo no meu município para ele progredir e crescer, atrair novos investimentos. Então, baseado no que eu pesquisei, projeto, fui em campo, peguei o projeto em mãos, fui identificar alguns dos projetos para ver qual a real necessidade desses projetos, e são projetos que vão transformar, sim, o nosso município. Devido a isso, e por ser engenheiro e pensar no crescimento e desenvolvimento do município, eu vou dar meu voto de confiança, porém, eu vou cobrar e vou apontar. Porque quem conhece a Caixa Econômica, quem está aqui presente, que já precisou fazer um financiamento na Caixa Econômica, sabe o quanto eles são exigentes na questão de projetos. Porque essa linha de crédito vai ser liberada aqui, a aprovação nossa, mas só vai ser liberado o dinheiro lá quando apresentar o projeto. E a Caixa Econômica é bem criteriosa, o projeto tem que ser bem embasado. Então, eu vou dar esse voto de confiança porque nosso município precisa crescer, a gente tem condição de crescer e a gente precisa atrair investimentos para geração de renda e geração de emprego, porque Amparo pode muito, mas para isso a gente precisa fazer esse investimento na infraestrutura. Eu também acho que não pode tirar do orçamento do município, porque infraestrutura tem que vir dessas linhas de financiamento de crédito, porque a partir da hora que a gente aprovou aqui, esse dinheiro vai ser uma linha de crédito, não vai ser utilizado 100% agora no momento. Conforme os projetos serão apresentados, será a disponibilidade desse dinheiro. Então, obrigado pela atenção de todos. Espero não, eu tenho certeza. Não só nós, vereadores, vamos fiscalizar, mas a gente vai ter o apoio de vocês também de fiscalizar e o que tiver de errado também ajudar a cobrar. Obrigado a todos. O projeto de lei continua em discussão. Boa noite, vereadoras, vereadores, público, internautas, jornalistas aqui presentes. Boa noite, vereador. Na verdade, quando vocês falam 380 milhões, não tem 380 milhões. É 25% é investido em educação, 41% para folha de pagamento e até 25% em saúde. O que vai sobrar aí uns 7, 8%. Se não fizer investimento, acabou. Água no modelo, um exemplo, não vai ter. Eu estava até de tarde, eu estava disposto a falar não. Mas eu liguei para uns amigos meus. E realmente eles reclamam que falta muita água lá. Em janeiro a gente entra em recesso. E provavelmente eu não volto mais. Eu vou me afastar e eu não sei se eu volto ou não. Aí já fica a cabo, sei lá, do Pai do Céu. Mas enfim, eu não posso me acovardar de vou lá sim e deixar o povo de lá de repente sem água. É um projeto ousado? Dá medo? Dá. Mas precisa de um voto de confiança. Porque eu não estou preocupado com Atibaia, com Jaguariúna. Eu não moro em Jaguariúna, eu não moro em Atibaia, e dando se eles se pegaram dinheiro ou não. Mas eu estou preocupado com o Amparo. Eu não sei o que vai acontecer de janeiro para frente, mas eu não quero carregar a culpa de repente ver uma família passando necessidade, não tendo água para beber, Amparo ficando atrasado porque a empresa não vem porque não tem água para oferecer a essa empresa. Eu acho assim, é difícil, mas eu acho que ou dar o voto de confiança ou carregar a culpa de não ter votado por medo. Eu não vou carregar essa culpa, não. O projeto de lei continua em discussão. As palavras. Pois não, vereador. Ai, senhor. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente, público presente, internautas que nos acompanham, boa noite. Projeto meio complicado de se votar, né?
eu acho que essa casa já deu mostra de que as coisas não podem ser do jeito que a administração quer, né? A gente teve que engolir vários projetos aqui nessa casa. Eu, particularmente, não, acho que a Silvia, o André, o Osmar, talvez não, mas os outros vereadores aí, principalmente da base, teve que engolir várias vezes alguns projetos aqui, meio complicado. Não na questão do projeto ser ruim, mas da forma como vem para casa, sem discussão com a sociedade, sem discussão com os vereadores. E aí, por isso que é complicado de votar, né? Porque eu acho que o vereador está aqui, a gente tem que fiscalizar sim, mas a gente, como falei na reunião lá atrás, o projeto, eu penso assim, presidente, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. O gestor público, ele tem que aprender que ele precisa do vereador. Ele precisa do vereador. Então, os projetos, aqueles projetos mais complicados, tem que ser construído com o legislativo. Sim. Tem que ser construído com o legislativo. Sim. Porque senão a gente vai entrar num debate aqui, e não chega a lugar nenhum. E aí o povo que está lá fora acha assim, o vereador vendido. Se vendeu para o prefeito, por isso que votou. Mas a gente deu mostra semana passada do projeto do Selo Verde, por unanimidade. Ninguém se vendeu, todo mundo votou com a população, porque a gente achou que o projeto estava errado. E não é por conta de cobrança, eu não votei aqui, presidente, contrário ao projeto Selo Verde, porque eu acho que não tem que taxar a população. Eu não votei por causa disso. Eu votei porque o projeto estava cheio de erros, cheio de vícios. Certo? Muita coisa a gente debateu na Comissão de Justiça e Redação, debateu ali internamente. O projeto estava cheio de falhas. Não foi por conta de taxar a população. Foi por conta das falhas que tinha. Da forma de cobrança, né? Que foi falado da questão de uma casa ser maior, né? E mora geralmente 1 ou 2 pessoas, e a casa ser menor mora 10, quem gera mais lixo? Então não foi por conta disso, foi por conta dos erros que estavam tendo mesmo. E isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Acha que a gente vem aqui, a gente não estuda o projeto, a gente não sabe nada. E a gente aí, eu vou chegar logo no projeto. A gente muitas vezes aqui, muitos que aqui talvez não saibam, mas a gente é crucificado lá fora. Tanto de um lado como de outro. Né? Tanto de um lado como o outro. Que eu já falei ali embaixo, eu achei o cúmulo de uma assessora, cargo de confiança, chamar vereador de covarde. É o cúmulo. Eu acho que eu não lembro de estar no governo passado de alguém, cargo de confiança, ofender vereador. E aí a gente vê uns outros também, político também, tá? Que querem tudo contra a administração, colocar foto de vereador para lá e para cá na cidade aí, como se o vereador fosse culpado de uma ponte não estar sendo feita no São Dimas, se o vereador fosse culpado de estar mato na calçada, se o vereador for culpado porque não tem água e esgoto no lugar. Aí os caras vêm e colocam a foto nossa para lá e para cá, como se a gente fosse bandido. Será que essas pessoas que querem o melhor para a cidade de Amparo? Essas pessoas que fazem isso? Essas pessoas que estão no cargo de confiança e ofendem o vereador aqui? É esses que pensam que queriam estar nos nossos lugares aqui? Então, sabe, isso entristece a gente.
Só que na hora de decidir aqui, quem decide é nós. Quem dá o voto aqui somos nós. A gente tem que decidir o que é melhor para a cidade. Entendeu? O projeto do empréstimo, como foi bem falado aqui, questão o que me preocupa, presidente, questão do empréstimo, é do endividamento da cidade, da questão de como pagar, porque a gente tem uns problemas sérios na cidade, problema na saúde, a gente está com um hospital sucateado, a Santa Casa literalmente está sucateada, certo? A gente já teve lá, aprovou. Sábado, até para contar rapidinho, sábado eu precisei do hospital. Como pensam alguns aí, não sei se quase todos os vereadores, eu principalmente, eu não tenho plano de saúde. Eu vivo SUS. Minha família não tem plano de saúde. E eu precisei da Santa Casa, uma situação de emergência à noite. Cheguei lá, várias pessoas para ser atendida. Sabe o que a pessoa falou na frente para mim lá, presidente? Que ia demorar muito. Eu com a minha mão sangrando e que ia demorar, tive que procurar a BPA. Fui muito bem atendido, demorou, mas fui muito bem atendido também na BPA. Então, para você ver a situação que se encontra a saúde de Amparo. E isso me preocupa muito. Como me preocupa também, como a gente foi falado aqui, a questão do servidor público. Não tem aumento de salário, não tem plano nenhum feito para aqueles que ganham pouco ter um aumento de salário para poder ganhar mais. Isso me preocupa muito. Por isso que a questão do empréstimo, fica-me assim de votar. A questão da água, todo mundo sabe da importância da água de Amparo. Não tem água. E aí eu posso até confessar, Rosa, uma situação que eu até falei para vocês lá atrás. Por conta da administração passada, quando eu era vereador aqui, eu votei o aumento do perímetro urbano de Amparo. Votei favorável. O que aconteceu? Abriram um monte de loteamento em Amparo. Um monte. E não tem água para todo mundo. Não tem água. Então, a gente vê toda essa situação aí acontecendo em Amparo. Por isso vem a nossa preocupação. Quando eu cheguei aqui ontem, né, também, e hoje, quando cheguei hoje, eu também estava pensando na situação igual o André falou. Entendeu? Da questão, eu até tentei ver com alguns vereadores aqui, da possibilidade de a gente até adiar. Acho importante também a conversa com o povo, acho que faltou mais transparência, falta as audiências públicas para apresentar para a população, porque uma coisa é nós, vereadores, saber, uma coisa é a população saber. Uma coisa é a população. Apresentação de projetos. Porque foi comentado que não tinha passado nem na nossa comissão. Sim. E foi passado na nossa comissão, discutimos bastante, mandamos perguntar mais coisa na prefeitura. Lembra que nós foi até favorável à comissão, sim, porque daí veio tudo mais ou menos em ordem, né? Sim, é isso aí. Certo? Porque saiu um questionamento que não tinha passado pela comissão. Sim, mas passou. Mas passou pela comissão, sim. Tem que deixar registrado isso também. Certo. Então, e a gente pega e vem aqui, a gente tem essas preocupações. Faltam os projetos dos 50 milhões. Quando a gente, só para o povo ficar sabendo, na verdade você vai pegar os projetos aí, não fala em 50 milhões. O projeto inteiro do prefeito fala em 90, 100 milhões de reais. Só que o que vale para nós, vereadores, são os 50, não são os 90 ou 100. E isso a Comissão de Justiça apontou, com a doutora procuradora. Nós apontamos, né, Osmar? E aí foi explicado para a gente, foi pedido para dar prioridade. Qual a prioridade que veio documentada para a gente? Estação de tratamento de água, que é perfeitamente legal, que eu também concordo. A usina de asfalto,
e a reforma do Mercadão. E também o Parque Industrial, 1 milhão para o Parque Industrial. Essas coisas aí estão no orçamento do município que a gente aprovou aqui. Deixar bem claro que a gente aprovou. Então, foi isso que foi mandado para a gente aqui, né? Então, é bom para deixar bem claro, porque a gente, através da comissão, a gente questionou sim o governo. Porque se você pegar, é isso que a gente comenta, dos projetos. Você pega o projeto lá, é bonito, lindo o projeto. Nós estamos falando de 90, 100 milhões de reais. Só que para nós não interessa isso. O que a gente está votando aqui são 50 milhões. Só isso. A dúvida era, tem capacidade de pagar? Aí como até o pastor veio aqui e falou das outras cidades, né? Atibaia, Jaguariúna. Como o André bem falou, para nós não importa essas cidades. O que importa é amparo. O que importa é amparo. A gente quer a melhoria da cidade. Quem não quer? Quem não quer levar asfalto? Quem não quer melhorar a saúde, melhorar através de uma estação de tratamento de água? A gente quer. O prefeito coloca lá o açude. Ótimo. Não faz parte agora do primeira etapa. Tomara que faça parte da outra. Que a gente não quer esses problemas, né? Mas é o que eu bato. O que falta é transparência. Transparência com a casa. Apresentar os projetos. Chegar, é o mínimo que a gente pega. É o mínimo que a gente pede. Né? Então, é uma situação até complicada para a gente, porque a gente gostaria de ser assim. Acho que o vereador, acho que a Câmara tem que ser mais respeitada. Isso a gente falou lá. Acho que está na hora do Executivo pôr a mão pensar que ele precisa do Legislativo para governar. Enquanto não acontecer isso, a gente vai ficar com essas discussões aqui. Certo, presidente? Eu, como já havia dito, eu também conversei com o pessoal da minha base, aquelas pessoas que me apoiam, tudo, e eu já quero de antemão declarar meu voto que eu sou favorável ao projeto. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Vereadora, vai falar, vereadora? Vai justificar? Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa, por gentileza. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, público que nos acompanham, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Eu gostaria de colocar minha posição em relação a esse projeto. Primeiramente, dizer aos presentes que esse projeto passou por todas as etapas dessa casa. Passou pelo parecer da nossa procuradora, passou pela Comissão de Justiça e Redação, passou pela Comissão de Finanças e Orçamentos, e todos mereceram parecer favorável em relação a esse projeto. Eu gostaria de posicionar da seguinte forma, que esse projeto de lei número 113/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, tem por objetivo pedir a autorização legislativa para obtenção de financiamento até, não é 50, é até, pode ser 20, 30, até 50 milhões de reais. Quando a gente fala em fazer um empréstimo, é bom que se diga que parece que a casa está falando para o prefeito, vai lá e pegue até 50 milhões. Na quarta-feira o prefeito coloca um balaio nas costas, vai na caixa, pega 50 milhões e joga no caixa da prefeitura. Não funciona assim, não é assim. Deixar bem claro que o prefeito ele vai conseguir este valor mediante projetos a serem revertidos em benefício da nossa cidade. É importante esclarecer que a autorização para o financiamento não significa disponibilidade imediata do dinheiro aos cofres públicos. Primeiro, porque o financiamento se destina apenas para a realização de despesas de capital,
ou seja, apenas para a realização de obras e não para a realização de gastos com as despesas correntes. Deixar bem claro isso. Despesas de capital são aquelas destinadas à realização de obras públicas, compras de equipamentos e instalações, material permanente, aquisição de imóveis, etc. É importante lembrar que esta Casa votou o projeto de lei dispondo sobre o orçamento para o exercício do ano de 2022 e no projeto do orçamento constam as seguintes obras e equipamentos a serem realizados com a fonte de recurso 07. Logo abaixo eu explico o que significa isso. Primeiro, obra para a construção do parque industrial, reforma de prédios públicos, usina de asfalto e construção da ETA, Estação de Tratamento de Água. Ora, a fonte de recurso 7 se refere a financiamento, enquanto que os recursos do Tesouro são indicados pela fonte 01. Então, esta Câmara já autorizou o senhor prefeito, na lei orçamentária, a realizar obras mediante operação de crédito, e nada mais é do que financiamento junto às instituições públicas. Deixar bem claro isso. Já foi aprovado na LOA esse empréstimo. Agora, o senhor prefeito pede autorização legislativa para dar início a estas obras que são de extrema importância para o desenvolvimento da nossa cidade. As ações voltadas à instalação do parque industrial, prestem bem atenção, vão gerar emprego e renda para a nossa população. Vão gerar impostos em nossa cidade e esses recursos serão aplicados em novas obras e serviços que serão disponibilizados ao povo de Amparo. A reforma de prédios públicos, em especial a revitalização da Feira do Produtor, nesse caso específico, e a formação de um centro gastronômico fomentará o turismo em nossa cidade, além de proporcionar um ambiente de convívio e lazer para o povo amparense. A instituição da usina de asfalto trará um avanço muito importante às obras de recapeamento de nossas vias públicas, proporcionando assim um trânsito seguro e livre dos problemas gerados principalmente na época de chuvas, que geralmente apresentam muitos buracos e exigem constante e dispendiosa manutenção. Por fim, a construção da estação de tratamento de água, obra fundamental de fundamental importância para garantir a segurança na oferta de água de qualidade às residências amparenses. E não é só isso. A instalação de novas empresas com geração de riqueza, emprego e renda em nossa cidade depende da disponibilidade da água. Portanto, são obras necessárias e de grande importância para o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. E para que o orçamento aqui aprovado seja executado com eficiência, temos que dar as condições para que isso aconteça. Se não dermos esta autorização ao senhor prefeito, de nada adiantou a previsão orçamentária, porque as obras e os investimentos não serão realizados sem que ocorra a operação de crédito. Finalizo dizendo o seguinte: se queremos uma cidade desenvolvida e melhor para o futuro, nós temos que investir agora. Esta Casa de Leis já demonstrou que é totalmente independente. A questão de uma semana nós votamos contra o selo verde. Todos os vereadores votaram dizendo que a população de Amparo não quer, não pode e não deve pagar mais impostos. Da mesma forma, nós sabemos que precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Nós vemos as cidades circunvizinhas mais pujantes, com um turismo melhor do que o nosso. Nós saímos aqui, a maioria dos cidadãos de Amparo saem aos finais de semana e vão gastar em outras cidades. Por quê? Porque nós não temos aqui uma cultura desenvolvida para atrair os turistas para a nossa cidade. Nós temos que fomentar tudo isso. Nós temos que começar a plantar sementes para que a gente tenha uma cidade melhor e progressista. Nós temos que valorizar a nossa cidade. Nós, os amparenses, temos que começar a gostar mais de Amparo. Não começar a colocar obstáculos para que as coisas fiquem travadas. Eu, de modo particular,
É o meu primeiro mandato. Tive a honra de ser eleito por vocês, vereadores, presidente dessa casa. No primeiro dia, quando a gente assumiu aqui, que a gente foi empossado, a gente saiu daqui e foi prestigiar a posse do senhor prefeito. A Rosinha, vice-presidente da casa, e muitos vereadores estiveram lá também prestigiando. E nós fomos convidados a subir no palco lá, né, como na qualidade de presidente e vice, eu com a Rosinha subimos para dar um abraço no seu prefeito, a convite dele. E eu me lembro como se fosse hoje, eu disse as seguintes palavras, que o executivo seria um parceiro do legislativo, mas o legislativo não seria puxadinho do executivo, que nós aqui votaríamos favorável para o que fosse o bem da nossa cidade. E a gente votaria contrário a tudo aquilo que não fosse de bem para a nossa cidade. E é isso que nós vamos fazer. Nós queremos uma cidade pujante, progressista, por isso nós sabemos da importância dessa solicitação que o Executivo está mandando para essa casa. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, 2/3 dos votos para aprovação do projeto e o presidente vota. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frato de Camargo, contrário. Eu posso justificar, presidente? Claro. Não, mas não terminou ainda. Ela quer justificar o voto. Tem. Bom, boa noite a todos. Boa noite, vereador. Esse projeto, como eu coloquei para os colegas ali atrás, ele é um projeto que a gente consegue encontrar bons argumentos para votar a favor e bons argumentos também para votar contra. Eu acho importante a gente colocar que Amparo, ele apresenta uma infraestrutura precarizada sim. Foram 8 anos de descaso, 8 anos sem investimento, 8 anos de projetos abandonados. A gente tem, dentre esses projetos abandonados, o acesso do Parque Linear até o São Dimas. A gente está falando do bairro que mais cresceu nos últimos anos e essa população, ela tem a sua mobilidade restrita, porque a gestão anterior se negou a manter o investimento e a desenvolver obras de infraestrutura ali naquela região. Então, você acaba condenando alguns espaços da cidade, principalmente os mais distantes, por não dar continuidade a obras que eram importantes, por mera picuinha política ou falta de vontade política para a realização da obra. A gente tem abandono de obras também no centro da cidade, a gente tem o Mercadão abandonado, a gente tem muita falta de investimento em infraestrutura, tivemos, né, nesses últimos 8 anos. Então, quando os colegas colocam aqui que Amparo carece de investimento em infraestrutura, isso é verdade. Isso é verdade. Tanto que obras de infraestrutura realizadas no passado, como, por exemplo, o que a gente vê na Rua 15, é hoje uma região de atração. De atração, é uma área que a gente tem entretenimento, que a gente tem lazer, que atrai as pessoas para estarem ali consumindo, para estarem ali nos espaços, nas lojas, nos bares que a gente tem ali naquela região. Isso é resultado de investimento em infraestrutura. Então, eu tenho total acordo que Amparo precisa, sim, de investimento em infraestrutura. E eu coloco aqui que as obras de infraestrutura, que houveram, sim, muitas obras de infraestrutura realizadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores aqui em Amparo, houveram, sim, só que essas obras, elas aconteciam, inclusive as que foram abandonadas pela gestão anterior, elas foram encaminhadas a partir de muita discussão com a população. É importante lembrar que a gente tinha um plano diretor que foi realizado durante aquela gestão. Esse plano diretor, ele só foi concretizado depois de mais de 30
audiências públicas, a gente está falando de um momento da história da cidade onde as pessoas participavam, onde havia participação popular. E eu não consigo enxergar uma cidade progressista que não tenha participação popular. É penoso, é cansativo. Veja, um plano diretor, mais de 30 audiências públicas. É penoso, mas é a única forma, gente. É a única forma. Porque foram 8 anos de esvaziamento. Foram 8 anos onde as pessoas perderam o hábito de participar da política da cidade. Isso é verdade. Não está sendo um ano fácil. E eu acredito que eu tenho o dever, e essa escolha de votar contra esse projeto não foi uma escolha isolada, não foi uma escolha individual somente, foi uma escolha do grupo político do qual eu faço parte. Eu comentei, inclusive, há pouco com os colegas vereadores, eu chego aqui para a sessão da Câmara com os votos definidos, porque eu não sou uma pessoa sozinha aqui. Eu tenho um grupo político, onde a gente estuda os projetos, a gente debate, e de forma conjunta, mesmo reconhecendo que é importante que haja investimento em infraestrutura aqui na cidade, que a cidade está, sim, numa situação precária de abandono, a gente acredita que os projetos precisam ser discutidos, amplamente discutidos. Ah, mas quando tem audiência pública, poucas pessoas comparecem. É claro, gente, olha o contexto político, não só de Amparo, mas nacional que a gente vive. Há um esvaziamento, há uma desesperança. E felizmente ou infelizmente a gente só combate esse esvaziamento propondo espaços de discussão, usando das ferramentas que a democracia ela nos dá. Eu não venho aqui para falar mal da questão financeira do empréstimo. Eu venho aqui para dizer que esse projeto ele podia caminhar de mão dada com o plano diretor. Ele podia ser resultado de debates e conversas com o povo. A gente teve um ano. A gente teve um ano para organizar essas obras, né, o executivo. E eu acho importante, né, o plano diretor, que está aí, né, procura-se, está desaparecido, ele é amparado pelo Estatuto da Cidade nos artigos 39 e 40. Nesses artigos é dito que o plano diretor é um investimento básico do desenvolvimento urbano. Então, eu acho que é fundamental. Eu venho de um grupo político, a gente preza pela participação popular, e a nossa proposta para a cidade, ela não acha que as políticas públicas, elas têm que ser somente para o povo. As políticas públicas, elas têm que ser para o povo, mas também com o povo e através do povo. Então, eu respeito muito a opinião de todos aqui dessa casa, acho que a gente realmente se debruçou sobre esse projeto, eu respeito muito. Eu acho que os vereadores têm, sim, bons argumentos para votar a favor desse projeto e tem que ter o seu voto respeitado lá fora. Assim como eu também tenho bons argumentos, assim como o meu grupo político também tem bons argumentos. E eu espero que a nossa posição ela seja respeitada também lá fora. Muito obrigada e boa noite a todas e todos. Tem mais um voto, né? Próximo. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Não, já deu. O projeto foi aprovado com um voto contrário. Dois? Desculpa. Pois não. Senhor presidente, faça um requerimento pedindo a dispensa da redação final do projeto. O requerimento verbal para dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento para dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 116/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as alterações na Lei Municipal 2.855, de 26 de dezembro de 2002, que determina a retenção do imposto sobre o serviço de qualquer natureza e SSQN na fonte pelo tomador de serviços prestados e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Vai falar nada? Não, eu acho que tanto o projeto 116, assim como o projeto 02, eu quero ressaltar que foram projetos que a gente se debruçou junto também, né? A gente fez uma análise ponto a ponto desses projetos. Vou aproveitar já falar do 02, ele é um projeto realmente bastante extenso,
ele é longo, né? Mas a gente foi lendo junto, a gente teve alguns apontamentos com a assessoria da casa, e eu acho que eu não sei o que os pares acham, mas eu acho que a gente esgotou até a discussão sobre esses 2 projetos, né, gente? Faz tempo que ele está aqui rolando os nossos grupos de estudo, né? Vou colocar em votação, então. O projeto de lei número 116/2021 está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Dilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei número 116/2021 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei complementar número 02/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alterações e acréscimos no Código Tributário Municipal, na forma que especifica. O projeto de lei complementar está em discussão. O projeto de lei complementar está em votação. É votação nominal, maioria absoluta, presidente vota, primeiro turno. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei complementar número 2/2021 foi aprovado por todos os vereadores em primeiro turno. Explicação pessoal, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, para explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º, artigo 185 do Regimento Interno. Sem inscritos, presidente. Sem inscritos. Eu convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão extraordinária que será realizada logo após o encerramento desta, para discussão e deliberação do projeto de lei complementar número 2/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alterações e acréscimos no Código Tributário Municipal, na forma que especifica. Declaro encerrada a presente sessão.